Fala pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio da série de podcasts Conversas Abrecon. Esse evento é para lançar o Encontro Nacional das Usinas que nós vamos ter em São Paulo, dia 27 de março, aqui no Centro Histórico de São Paulo. Então estão todos convidados. E hoje nós estamos aqui com o Heitor Mantovani, que é vice-presidente do Finapesp. Heitor, obrigado por aceitar nosso convite. Se você pudesse apresentar, falar um pouco da sua empresa também. Joia. Bom, sou Heitor Mantovani, vice-presidente do Finapesp, que é o sindicato patronal das empresas de aparas de papel do estado de São Paulo. E também proprietário da Aparas Mantovani, né? Já é sucessor, aí a terceira geração praticamente. Eu e meu irmão estamos à frente dos negócios aí. E estamos aqui para ajudar nesse ciclo aí da reciclagem, né? Que envolve diversos setores, né? Ô, Heitor, legal, cara. Quantos anos tem a empresa? A empresa tem 35 anos esse Pô, ano. legal, 35 anos. Então tem uma aula aí a nos dar sobre a Aparas. Conta um pouquinho, o que é o Finapesp, Heitor? Conta pra gente o que é, um pouquinho a história, quanto tempo ele tem. Certo, o Finapesp, ele deu início aí já há 12 anos, praticamente. E no início ele atuava como uma associação e vinha buscando a carta sindical para representar toda a categoria dos aparistas que anteriormente não havia essa representatividade. Em 2 anos atrás, né, em março, a gente recebeu a nossa carta sindical, foi aprovada no Congresso, tudo, né? Legal. E hoje nós estamos aí à frente tentando tomar corpo, convidando todos os aparistas aí que desejam ter uma representatividade aí para estar se associando, para a gente ter cada vez mais recurso e colocar a gente para trabalhar a favor dos aparistas aí, brigando pelos direitos, os anseios, né? O que a gente mais quer é aumentar o volume de reciclagem. Né? Heitor, e aí quando a gente fala de aparas de papel, tem nosso mercado aqui, nossa audiência, tem muitas usinas de reciclagem assistindo, além, claro, vai ter também o pessoal das aparas e tal, mas tem muita gente entrando agora na reciclagem. O que é aparas de papel? Conta um pouquinho pra gente, e também se o Finapesp representa esse setor específico de aparas de papel. Isso, a aparas de papel, ela nada mais é que todo o rejeito derivado de um recorte. Essa é a definição de aparas, né? Tudo que é aparado daquele montante principal, ele vira o rejeito, então é aparas. E aí a gente tem dentro do segmento de aparas, a gente tem papel, plástico, tem diversos tipos de aparas. Geralmente todo aparista trabalha com outros tipos de materiais, né? Seja ele o plástico, que é o mais representativo. O Finapesp, ele representa todas as empresas que fazem comercialização deste item. Ah, né? legal. Tanto o papel quanto o plástico. Hoje não tem um sindicato patronal aí que representa o ramo do plástico. Então, como nós trabalhamos com a Aparas, a gente também está inserido aí nesse segmento. Tem as associações paralelas, né? A Biplast, tem outras associações que visam mais o lado da indústria do plástico, o transformador em si. E, Heitor, você comentou sobre o sindicato que há 2 anos foi formado e tal, e acho que essa representatividade é bem importante. Como a reforma tributária afeta o setor de aparas? Tem essa discussão lá dentro? Vocês discutem sobre isso? Tem. A reforma tributária é uma incógnita aí que quem está preparado, fazendo a lição de casa para estar trazendo essa visão de tributos para dentro da empresa, porque onde já se viu tributar a reciclagem, né? Tributar o lixo, só no Brasil mesmo, né? Então, hoje temos várias isenções fiscais, como o PIS, COFINS e ICMS, né? Não é tributado. Porém, o IRPJ, ela é tributada normalmente. Então, quem está no lucro real consegue ter esses benefícios. Porém, essa questão da reforma tributária vai trazer algumas incógnitas. A gente vai ter esse período de transição, né, entre a lei antiga para a lei nova. Não se sabe a porcentagem real que a gente vai ter que contribuir, né, para isso. Então, o nosso setor ele trabalha muito com margem, percentual de contribuição, né, margem de contribuição de cada produto. Então, se você tem um imposto,
basicamente você tem que aumentar a sua margem de contribuição. E para reciclagem, isso é terrível. Pode inviabilizar. Inviabiliza, porque se você, por exemplo, pega o catador e fala que hoje o papelão você compra a 70 centavos o quilo e que a partir de amanhã você vai ter que comprar por 55 porque vai ter imposto, imagina. Ele vai falar, porra, mas você tá tirando 20% aí? Um exemplo, vai. Sim. Tô jogando números aleatórios. Sim. Mas pode realmente inviabilizar. E aí você dá cada vez mais margem à informalidade. Uma coisa que a gente briga para aumentar, que é a formalidade, para aumentar nível de competição. Então, você tem os mesmos preços que os meus nas vendas para as indústrias. O que diferencia a sua empresa da minha empresa? É a sua capacidade de entregar um produto de qualidade, atendimento, são os diferenciais, né? Sim. Os seus equipamentos têm mais tecnologia, te trazem custos menores, é o que a gente almeja para o setor. Perfeito. Né? Então, a competição saudável. Agora, quando você chega a um informal, que são os reais atravessadores, devo ressaltar aqui que muitos, inclusive na mídia tradicional, falam muito dos atravessadores, das cooperativas atravessadores. E muitos ligam a palavra atravessador ao reciclador. E tá errado, nós estamos aqui reciclando papel, ferro há 70, 100 e poucos anos. Né? Então, quem são os atravessadores? São aqueles que não têm infraestrutura, né? Não fazem a reciclagem de fato, compram o seu material aqui e vendem ali. Só que com certas regalias tributárias, onde ele se aproveita de certas brechas, não tem um CNPJ às vezes, faz aquelas jogadas tributárias e aí acaba manchando o setor. Sim, é verdade. Né? Acaba criando aquela concorrência desleal. É verdade, Heitor. Heitor, e o Sinapesp, ele tem pautas ambientais lá dentro? É uma outra discussão, a gente falou agora sobre a questão tributária, eu acho que foi legal você ter falado isso, falar um pouquinho aqui do universo das usinas de reciclagem. Nós não temos nenhum incentivo quanto à venda de agregado reciclado. Pensando aqui nós tratamos resíduos de concreto, argamassa, alvenaria, transformamos nesse material aqui que é uma bica corrida, e nós não temos nenhum incentivo, ao contrário, o natural tem alguns incentivos, algumas coisas, e o reciclado não. Nosso presidente, o Everton, está inclusive nessa discussão, está bem forte nessa discussão. Então, bacana você trazer essa experiência aí do mercado de aparas. E pautas ambientais, tem dentro do sindicato vocês tratam, discutem sobre pautas ambientais, ou até dentro das empresas mesmo? Como vocês enxergam isso? A gente anda trazendo vários assuntos para dentro de casa, né? Quando eu falo para dentro de casa, fora do âmbito das empresas em si, mas falando na questão sindicato. O sindicato patronal, ele tem esse viés de trabalhar para um bem de todos os aparistas, né? Então, claro, a gente traz esses assuntos. Temos hoje discussões sobre coisas que andam acontecendo. Recentemente, tentaram proibir a importação de papel, né, e outros resíduos recicláveis para tentar estimular a utilização dos fabricantes dos nossos resíduos recicláveis e até estabilizar preços. Só que quando você tenta estimular isso via judicial, via uma proibição, nós entendemos que não é saudável, né? Porque sempre vai ter uma reação adversa. Então o mercado ele se autorregula. Nós acreditamos que o que seria viável na questão ambiental são incentivos de utilização do reciclável, do reciclado, né? Porque a partir do momento que vai para uma empresa de reciclagem, ele já foi reciclado. Sim. Você não vai pagar algo que você vai jogar fora e pagar duas vezes. Então, a sua intenção ao comprar é fazer dinheiro com aquilo. Sim. Então, já foi reciclado. Entra como uma matéria-prima para o seu processo ali. Exatamente. Então, se você começa a dar benefícios fiscais, incentivos para certas empresas utilizarem esses insumos, consequentemente, você estimula a pauta ambiental. Você estimula a utilização. A gente acredita que essa é a via ideal, né? De trabalhar. Porém, no Brasil, nada acontece da forma que a gente quer, né? E vamos trabalhando aí nessas adversidades do que vai acontecendo e a gente vai tentando se moldar. Mas a gente bate forte nessa tecla, bate forte que
temos sim que ajudar as cooperativas também, que fazem parte desse ciclo, né? Basicamente aí 20, 30% do volume hoje. O restante vem muito de indústria, supermercados e da própria rua, né? São os ferro-velhos e os catadores autônomos. E a cooperativa faz uma parte complicada ali, que é a triagem, né? É a triagem, o que vem realmente do lixo, né? É. Que é a representatividade daquele número de 4%, 3%. Então, se você pegar que 4% a gente recicla, não é que é mentira, mas precisa saber de onde vem o dado, né? Que é do lixo, o que vem da rua, né? E o que não chegou aí para a rua, né? Eu concordo. Eu te falei da questão da pauta ambiental, da agenda ambiental, porque a gente vê uma grande mobilização em torno dessa agenda hoje. Especialmente falando em economia circular, falando em ESG. Onde está o calcanhar de Aquiles do segmento de aparas, assim, falando dessa pauta, assim, onde que você acha que pega aí? E também gostaria da sua opinião, só complementando, as empresas hoje, porque o tratamento de vocês é um tratamento nobre, que é a reciclagem do resíduo. Como elas enxergam, tem valor isso hoje para as empresas? Bom, valor ele existe, né? Para as grandes empresas ele existe um valor. Toda empresa quer reduzir custo, quer tirar o custo das costas, falar que não é de responsabilidade dela, mas de fato, ela é responsável pelo resíduo dela. Na questão do ESG, a gente tem que separar bastante hoje o que anda acontecendo, né? Esse greenwashing, essa questão de, né? Não, é social, mas na verdade não se faz nada. Quando chega no assunto reciclagem, ela de fato não acontece. Né? Geralmente, quando eles vão cuidar da pauta ESG, eles falam com o marketing. Exatamente. É o marketing que cuida disso. É o marketing que cuida. Então a gente tem que tomar cuidado. Ela gera valor sim, mas o calcanhar de Aquiles do nosso setor é que a gente não consegue rentabilizar de forma correta, né? Utilizando os maquinários devidos. Caminhões hoje estão muito caros, então quando você coloca na ponta do lápis o custo que você tem para poder estar fazendo essa coleta, a logística, coleta, não fecha. Sim. Aí a gente está partindo para um segmento que é o gerenciador de resíduo. O gerenciador de resíduo ele cobra para fazer o gerenciamento do resíduo. Exato. E a empresa que enxerga valor nisso, ela paga. Então esse gerenciador de resíduo hoje que está conseguindo sobressair sobre essas empresas, ele está conseguindo sobreviver. Mas a outra ponta que vive da comercialização, que compra e vende, está passando por um cenário não muito bacana. Principalmente por causa dos custos logísticos. Exato. Como você citou aí. Você vai colocar um cálculo de depreciação de um equipamento hoje, está muito caro. A prensa está muito caro, né? O valor do aço hoje, acabamos de sofrer um reajuste no aço também. Então, para você comprar chapas para fazer maquinário, tá um absurdo. Ô, Heitor, e você acha que a legislação, só para você fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses para o nosso mercado. Hoje o nosso mercado sofre muito por falta de legislação. E a gente concorre com ponto viciado, a gente concorre com descarte irregular. A gente tem é um problema para o nosso mercado, no caso a falta de legislação em muitos lugares, falta de regulamentação em muitos lugares. Onde a legislação pode ajudar o segmento de aparelhos, se isso ajuda de fato? Pode até parecer meio dúbio, né? E a gente fala em fiscalização e tudo mais e de fato não cumpre, né? As empresas elas dão sempre o jeitinho. Mas a gente tem a questão do MTR, né? O MTR no início, muitas pessoas, inclusive nós, falam assim, putz, se não funciona e é ruim, mas já tem a nota fiscal. Por incrível que pareça, agora, nos últimos 6 meses, eu venho escutando muitas empresas pequenas solicitando para os recicladores o certificado lá, o manifesto de transporte, o certificado de destinação, então, e isso acaba sendo um diferencial. Isso acaba sendo um diferencial. Aqueles atravessadores que você citou. Exatamente. Os recicladores têm um diferencial ali. Enxergar como resíduo, né? Exatamente, porque aí agora a fiscalização, a lei,
obrigando o proprietário do estabelecimento comercial a realizar de fato a reciclagem, eu acredito que isso é um ponto positivo, desde que haja a fiscalização, porque aí você força o resíduo a ir para o local correto. Você comentou do ponto viciado. Hoje, na hora do almoço, estava passando lá um ponto viciado de Itaquera. Lá, joga na rua. Vamos pensar o seguinte. Antigamente, a gente tinha um comércio elevado, troca de geladeira, fogão, o pessoal quebrava, compra um novo. Um passado não muito distante. A vinda da pandemia acabou retomando aquele sentimento que havia antigamente, quando quebrava alguma coisa, não, eu vou arrumar primeiro. Porque ficou caro. Eu vou arrumar primeiro. E também a internet, ela cresceu muito na questão da doação, do anúncio e vende usado. Na pandemia teve um aumento ali, né? Teve um aumento desse tipo de mercado. Porque a gente vinha numa onda muito linear, né? Comprava, já eram feitos, né? Você pega os celulares aqui, não troca bateria, já eram feitos para ser descartados, né? Não, deu só um probleminha na bateria, mas você tinha que descartar. Exatamente. E todo o restante vinha nessa onda, né? Exatamente. E aí quando você começa a utilizar os 3 R's da reciclagem, né? É o reduzir, reutilizar e tudo mais. Você acaba forçando aquele resíduo, que era um resíduo e ir para um lugar errado, a tomar seguir a sua vida útil até que ela acabe mesmo num sucateiro, num aparista, ou o que seja. Além disso, por que eu toquei nesse assunto? Se essa modalidade funciona para um item que tem valor agregado, um celular usado, um fogão, para o entulho, ele também funciona da maneira que dono de casa gerou o rejeito. Hoje a gente tem ponto de descarte da prefeitura. Sim, tem os ecopontos. Coloca no carro e leva. Ah, mas eu não tenho carro. Mas então contrata um Lalamove ou qualquer outra coisa e leva. Ah, mas vai ficar muito caro. Aí ele prefere pegar, porque ficou R$40 pro Lalamove levar, ele prefere pegar e dar 10 pro morador de rua da esquina levar. Não, eu levo por R$10. Onde o senhor responsável pelo resíduo acha que vai acabar esse material? Na próxima esquina ali, talvez. Entendeu? Então aí é que tá. O povo, ele é responsável. Sim. Né? E isso tem que mudar. Então, se você tá pagando uma empresa séria, ela vive daquilo, ela é séria, ela tá lá estabilizada por causa disso e vai parar no lugar correto. Perfeito. Então é sempre procurar saber para onde está indo. Acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar. Né? É um começo. E você vê que o segmento de Apara, de reciclagem de entulho, tem essa mesma sensação aí da importância da conscientização. Exato. E aquilo que você falou, apesar deles não acharem, o resíduo é de responsabilidade de quem gerou, de quem gera. É legal. E foi muito legal essa observação do Manifesto Transporte de Resíduo, que no seu caso ali foi algo positivo que diferencia entre outros atores aí na cadeia. Tem muito que melhorar o MTR. O MTR da construção civil é um pouquinho diferente, né, da reciclagem, assim. A construção civil tem municípios que têm legislação específica, e aí tem sistemas eletrônicos chamando CTR, Controle de Transporte de Resíduos, para alguns municípios. No caso do estado de São Paulo, tem o Manifesto de Transporte de Resíduos SIGOR, também que se usa. A nível federal tem o CINIR. O grande ponto é que, acho que esse exemplo que você deu, ainda você está falando com pessoas jurídicas, com empresas, tal, que por mais que queiram fugir da sua responsabilidade, no fundo sabe que se não tiver aqueles documentos ali, a fiscalização pode pegar tal. A construção civil tem uma parcela grande de, não vou chamar aqui só de pequenos geradores, que são esses que podem levar no ecoponto, mas autoconstrução, reforma, e esse pessoal não está nem aí para manifesto, para controle, eles não tem essa preocupação. Verdade. Eles não têm. E tem uma parcela grande dentro da construção civil, quando você junta o pequeno gerador
com esse que eu chamo aí de autoconstrução, essas reformas, aí são caçambas e mais caçambas, são toneladas e toneladas de resíduo da construção civil nesse nível. E depois a gente parte para as construtoras, que aí lembra um pouquinho desse seu perfil, que ele fala, bom, apesar de querer fugir um pouco da responsabilidade, mas eu tenho que emitir aqui algum documento. Aí vai para as plataformas, se for no estado de São Paulo, Sigor, se for em algum município específico, tem os sistemas do próprio município ali. Sim. Tem os sistemas. Heitor, falando, o sindicato hoje tem quantos anos no total? Acredito que são 12. 12 anos, legal. Acho que é isso aí. E nesses 12 anos, quais foram as conquistas do sindicato que você, ou pelo menos a conquista que se destaca assim, para o segmento de aparas? Nós tivemos uma conquista muito grande de viabilizar o nosso setor como um setor essencial. Principalmente se viu o valor disso na pandemia, onde todo mundo tinha que fechar. Verdade. E aí em conversa aí você entende a importância da política, né? Onde a gente conseguiu chegar... O setor foi um importante fornecedor de matéria-prima, né, na pandemia. E também de serviço, que é a coleta. Sim. Onde se viu uma situação onde a prefeitura ela não tem como fazer a coleta de todos os resíduos sozinha. Ela depende do setor privado. Uhum. E bastante. Então, durante ficou a pandemia, evidente, né? ficou evidente. Em conversa com o governador e tudo mais, a gente conseguiu liminar. Falou, não, é um setor que tem sua grande importância, é essencial. E aí a gente não fechou as portas. A gente conseguiu se manter trabalhando, né? Foram tempos difíceis porque a demanda aumentou bastante. Então, precisou-se de muito investimento também, e aí você ia no fornecedor de equipamento, ele tava com filas gigantescas para entregar, né? Mas foi um período aí de bastante trabalho, um período bom. E aí com isso, a gente também, um pouco antes da pandemia, ganhamos também a questão do transporte dentro do município de São Paulo, que é uma zona de restrição de caminhões. Então, quem tem caminhão até 10 anos de uso e tem uma sede dentro de São Paulo, consegue a licença para estar rodando e não receber a multa. Que legal, uma bela conquista. Foi uma conquista. Importantíssimo isso. Importantíssima, porque hoje no centro quem roda é só VUC. Pois é. E aí você poder rodar dentro do município com um caminhão normal, igual o do lixo, igual de setores de comida, por exemplo, refrigerada, né? Então é essencial. Legal. E tem outros projetos também que a gente já tentou tocar com a prefeitura. E tem um que é da 25 de março, que da Santo Figênio, acho. 25. Tem uma caçamba lá no viaduto que ajuda a cooperativa e tudo mais. Então tá rolando ainda, pequena escala, mas ainda a gente precisa mostrar a importância disso para aumentar a escalabilidade, a escala desse projeto. E aí coletar mais resíduos de forma coordenada e aumentar o volume da reciclagem no centro, né? Que é ponto de vício de drogas e tudo mais. Então, quando a gente entrou com esse projeto, diminuiu bastante também essa questão a questão da Cracolândia e tudo mais, né? Dos usuários. Legal. Ficar ali na porta dos comércios, então diminuiu bastante. E até ajudou também uns que viram importância também, tem gente que apoia, é bem legal. Belo projeto, Heitor, belo projeto. Heitor, você comentou sobre cooperativas, e aí eu até destaquei que elas fazem um trabalho importante e difícil, que é a triagem, né, o resíduo precisa ser tratado ali, né, às vezes o pessoal não dá muito valor para isso, igual você falou, querem apenas comercializar, mas não entendem que aquele resíduo de sua responsabilidade precisa de tratamentos ali até talvez chegar na reciclagem. Sim. E a cooperativa faz um trabalho importante ali. Mas quem que é o principal fornecedor hoje de matéria-prima para o mercado de aparas? São os aparistas. É o setor privado. Representa, acho que mais de 60% do que vai para... Muito mais. E isso vem de gerações como indústrias, geralmente... Indústria, distribuidora, supermercados. Perfeito. Pequenos geradores também, que são os ferros velhos, que a gente vê por aí, que inclusive não é um problema, ele é talvez até uma solução, muito mais viável até que algumas cooperativas. A cooperativa ela tem o viés, né, dessa separação e de ajudar os catadores. Porque tem muitos catadores que
sozinhos, independentes, não conseguem grandes resultados, chegam até a passar fome. Então ele tem esse viés, ele tem a sua maneira de trabalhar, né? Uhum. Tem cooperativas que têm grandes resultados na cidade de São Paulo. Legal. Mas quando você pega os dados da quantidade de cooperativa, você vê que ainda há uma ineficiência muito grande. Uhum. E quando você vai para o mercado privado, o negócio, o CNPJ, se ele não for rentável, ele não existe, né? Uhum. Ele não existe, ele precisa pagar a conta, né? Então, aí... O fator econômico é essencial. É essencial. Então, você pega aí grandes aparistas fornecendo volumes gigantescos para as indústrias, sendo principais fornecedores de aparas de papel. No Brasil, são os principais. Qual que é o percentual de reciclagem? Hoje você chegou a comentar aqui na nossa conversa 3 ou 4%, e você acredita nesse número? Como que... Não acredito. Se você pegar já o da latinha aí, que o pessoal fala 99%, já é uma discrepância muito grande. Já é estranho, né? Você já falou, oxe, então, e os 4%, vem da onde? Se você pegar o papel hoje, a gente estimava por achismo que nós estávamos entre 60% a 70% de reciclagem do papel. Tem a Associação dos Aparistas, que é um pouco mais antigo do que a Sinapesp, né? Fez um estudo recente e chegou-se a um número, se eu não me engano, de 62%, 63%. Chegou a esse número e essa pesquisa está evoluindo. Era uma coisa que a gente queria fazer, por falta de verba e tudo mais, a gente foi deixando de escanteio e a ANAP conseguiu estar fazendo esse estudo. A gente tem revistas como a Angut, que divulga números, né, essenciais para o setor. E você tem outras maneiras também de chegar nesse resultado. Tem grandes multinacionais que declaram os seus números, tanto de entrada como expedição de papel, e você consegue estar fazendo a conta e chega bem próximo desse número comentado. Então você tem o papel, alumínio, o ferro também, acho que se eu não me engano, é 70 e poucos %. Tem uma reciclagem. Né? É uma reciclagem muito boa. Só aí você já vê, pelos números de volume de cada um, que os 4% já ficou longe faz Sim, imagino. E falando aí para um público geral, como que o Review deve estar para facilitar a reciclagem das aparas? Qual que é o que inviabiliza muitas vezes a reciclagem? E a gente estava falando um pouquinho, antes aqui de entrar no nosso podcast, nós estávamos falando do reciclável que vem na construção civil, as aparas ali como fonte de geração à construção civil. Fala um pouquinho desse cenário pra gente, Heitor. Vamos lá, parece aquela coisinha de criança, né? Vamos lavar o plástico no plástico, o papel no papel. A importância disso é principalmente a logística, né? Você separar, segregar os materiais de forma correta. Já começa na logística. Segundo ponto, mão de obra para estar fazendo essa triagem, que hoje... Principalmente hoje não tem, e quando tem é muito cara. Pois é. E tecnologia para a triagem? Tecnologia para triagem hoje estamos ainda engatinhando um pouquinho. Poucas empresas têm e também custa caro. Custa caro, é. Aquele negócio não que não é. A tecnologia vai reduzir o custo, mas antes de reduzir o custo, ela aumenta exato, muito. Muito alto. E tem ainda a efetividade, ainda é o que está sendo estudado, né? Melhorado. E aí você tem a questão... A eficiência, na verdade. A eficiência. Você tem a questão do papel, né? Vou falar do papel, que é o nosso carro-chefe. Quando ele está contaminado, por exemplo, com resíduo da construção civil, que a gente bom estava exemplo, comentando, então saco de cimento é o exemplo mais clássico. Por que os aparistas não gostam de saco de cimento? Porque o saco de cimento ele tem muito baixa aceitação nas indústrias de papel. Que principalmente por causa do contaminante, do próprio cimento que contamina, ou pela qualidade do craft? O craft é excelente. É uma ótima fibra. Só que o cimento que acaba que é o problema. É o problema. Porque por mais que você bata, ainda fica o resíduo. E aí o cimento ele causa uma reação química dentro do processo de água dentro da fábrica, que ele vai fermentar, ele vai criar espuma. E essa espuma causa um efeito no papel de deixar ele macio, ele não fica com consistência. E aí isso acaba com todo o processo de fabricação do papel de uma linha inteira. Porque ele precisa jogar química para diminuir essa espuma, né, que criou na água. Ele não pode jogar essa água contaminada de volta para a natureza.
O custo de produção deve ser muito maior, que talvez até inviabilize Exato. o restante, né? Exatamente. E aí ele também não pode reutilizar ela dentro do processo. E os circuitos hoje são praticamente todos fechados. Só adiciona-se água, não se troca mais água. Uhum. Né? Então a água ela é tratada com química, que é tudo baseado no dólar. Então quanto mais química você usa, mais caro o processo, mais difícil é você competir com a indústria de celulose virgem. Você enxerga alguma forma de corrigir isso através de blendagem, Heitor? Por exemplo, você vai falar, pô, vou adicionar aqui 2%, 1%, 0,5%, ou você fala, não, putz, é arriscado pro processo. Como você falou, o processo é muito fechado, né? É muito fechado. É arriscado, a história da blendagem é arriscado. Se você pegar a norma ABNT, na norma ABNT, ela define como que esse material deve chegar na indústria. Uhum. E dentro da norma, ela tem várias classificações de papel, né? É o refile craft, que é aquele resíduo, por exemplo, de uma cartonagem, onde ela só vai fazer a caixa e vai sobrar aquele recorte. Ou sacaria, né? Que é o craft. É o resíduo pós-indústria. Não chegou aí pro mercado. Aí você tem do lado 1, que é só caixa de papel marrom, só marrom, onde o cara vai comprar, a indústria vai comprar, ela sabe que lá só tem caixa marrom, não tem colorido, não tem nada. Tem o nosso famoso ondulado 2, que é o que a grande maioria tem, o que nós temos em abundância no material pós-consumo, né? No material pós-consumo, quando vem para os aparistas, existe uma tolerância do papelão, Durex, tem grampo talvez. Tem diversas coisas. E existe uma tolerância. Então, o pouco de saco de cimento que acaba passando no lado 2 já está dentro daquela tolerância. Entendi. A indústria já utiliza química para evitar que tenha erro dentro do processo, né? E sabe que alguma coisa passa. Então, assim, mas é uma porcentagem. Estou falando de 3% de outros materiais. 2%. Então, se a indústria comprar 10 mil toneladas, 3 mil quilos, é muito pouco, né? Então já existe uma tolerância, mas eles pegam firme nisso, né? Não, legal saber disso. No encontro nacional, Felipe, porque é o que eu imaginava, sua resposta, e então eu vejo que uma solução, se a gente for pensar em reciclar isso, fazer desvio de aterro para esse tipo de resíduo que vem da obra, que é um volume significativo, eu tenho alguns estudos que mostra que de 3 a 5% de todo o resíduo gerado ali pela obra são recicláveis do tipo papel ou plástico. Então e até metal também, então vamos colocar metal, papel e plástico, chega até 5% ali de todo o resíduo gerado. É um volume significativo. E aí eu acho que a gente precisa pensar em soluções para tratar esse resíduo, enxergar como resíduo mesmo, tratar, descontaminar, etc. Pra ver, e aí, em alguns casos, estudar, principalmente dependendo da região, estudar se tem viabilidade para reciclar. A gente vai discutir isso, pessoal, no Encontro Nacional das Usinas, dia 27 de março, São Paulo. Nós vamos falar bastante sobre isso também. Eu julgo a falar que, fazendo isso, inicialmente parece ser um custo exorbitante. Só que se cada construtora, no segmento de vocês, identificar que isso é um gargalo e começar a fazer essa triagem começa a se pagar. Porque hoje... Já melhora o processo. Fazer gestão de resíduo no canteiro já é uma etapa importante para pensar na reciclagem. E você acaba arrumando o cliente final, né? E perfeito. Com isso você tira aquela questão de que quando o seu cliente chega para coletar o material, no caso, o Mantovani vai coletar lá no canteiro de obra. Você compra esse material, eu já vou com colete à prova de bala, né? Eu falo assim, isso aqui não presta, eu vou te cobrar, porque eu vou ter custo. E vai. Eu chegava e falava assim, opa, o Rafael trata bem isso daqui, ó. O Rafael pode comprar de olho fechado que dá para você fazer dinheiro ali. Perfeito. Né? Então, a tratativa muda. Né? Começa a ter valor aquilo que você está fazendo. Então, não é só gasto. Uma hora ele se paga, mas precisa de um período de aprendizagem. Precisa de cultura. Né? Precisa de cultura. E a Parasplástico, Heitor, aproveitar a sua experiência para a gente explorar esse assunto. A Parasplástico, saco de argamassa plástico, por exemplo. Aí eu tenho a opção de lavar, por exemplo? Tem. Qual a opção? É mais simples o processo? Como que você vê? O plástico,
Não sou plastiqueiro nato para falar, né? Sim. Muito bem do processo. Mas o pouco que a gente entende é que o problema do plástico, além da separação de tipos diferentes de plástico, que tem uma gama gigantesca, é a questão dele estar limpo. Porque você trabalha com máquinas térmicas. Para você fazer ele virar o grão, para ser injetado novamente, ele precisa passar por uma máquina térmica. E se ele tiver uma impureza, aquela impureza vai sair no grão, que vai contaminar o produto final do cliente. Sim. Então ele não presta para mais nada. Ou seja, antes da reciclagem, independente se é para plástico ou papel, precisa ser tratado. Precisa ser tratado. E aí precisa ter tecnologia para tratar isso. E aí no plástico, ele tem um benefício. Ele dá para você tratar ele. É mais simples o tratamento. É lavagem. Isso. É lavagem. Porém, custa-se caro. É. É aí que a gente fala que não há viabilidade. A lavagem você vai ter perda de energia, porque você vai ter um material molhado depois, então você vai ter mais dificuldade para derreter ele. Então tudo isso é custo. E quando você coloca na ponta do lápis não compensa. Que aí você faz aquela conta da comparação da matéria-prima virgem contra a matéria-prima reciclada. Ou destinar para reciclar o aterro, né? É. Acaba fazendo sempre essa comparação. Sempre essa comparação. Só que aí vai chegar um momento que não vai ter mais aterro. Exato, por isso que as construtoras têm que começar a pensar na correta gestão. Heitor, a gente tem centenas de canteiros que a gente faz uma gestão de resíduos que ajuda o processo. Mas é o que você falou, tem muito ainda a evoluir. Tem muito. bastante. Mas tá, devagarzinho a gente tá vendo uma melhora nisso. Estamos no caminho. Eu vi um vídeo da sua empresa, Heitor, sobre isopor. Explica um pouquinho como o isopor é reciclado e qual no que ele se transforma ali. Se for isopor, existe uma diferença entre o novo e o reciclado? Certo. O isopor, ele é sim reciclável, tá? Muitas pessoas falam que não e criou-se esse estigma, mas o isopor é sim reciclável. Dentro do processo de reciclagem dele, ele não aceita impurezas, né? Então aí é bem rigoroso. É bem rigoroso. É aí que pega. O isopor, por ele não ter densidade, ele não tem peso. Então você pega um caminhão gigantesco e dá 400 quilos. Logística fica bem complicado. Fica muito complicado. Só que ele é passível, sim, de ser reciclável. Então, produtos como caixas, né, de eletrodomésticos que vem com aquele isopor dentro, é um isopor excelente. Você tem indústrias que utilizam caixas térmicas, vacinação e tudo mais. Então, dá para ser reciclado. Só que ele vem sempre com aquele adesivo, aquela etiqueta. Então, você precisa ter um cuidado. Pô, isso aqui vai para reciclagem. Você já pegou na mão? Já faz o que ele precisa ser feito nele para que ele vá para reciclagem. E aí, deixe ele apto. Agora, produtos como da construção civil, de telhas, de forro de teto, que tem massa corrida, Bem, muito cimento, contaminado também. É contaminado. E essa contaminação, ela vai interferir no grão, porque o isopor é plástico. E a categoria é de PS. Então, o que a gente faz? Você extrusa, faz ele virar o grão e você pode fazer qualquer outro produto. Então, existe sim a reciclagem do isopor também como qualquer outro plástico. E, diferente de outros segmentos, o isopor, ele é só PS. É só PS, não tem outro tipo. Então, fica ainda mais fácil. A única coisa é que ele tem que chegar... Ele está expandido, esse é o problema, mas ele é puro, material... Puro. Você extrusa ele é o material. E posso reciclar diversas vezes? Pode reciclar diversas vezes. O que acontece? Na questão do plástico, quando você recicla, ele vai ficando escuro. Ah, tá. Aí... Né? Ele vai ficando acinzentado, até virar preto. E o mercado não aceita produto feio, né? A gente tem cases de sucesso aí, como o pessoal com garrafa PET, né? Eu não vou citar nomes de empresas, né? Mas estão introduzindo PET reciclado no mercado e está havendo uma troca de cultura que as pessoas não estão nem percebendo que essa PET foi reciclada já e ela está de volta no mercado. Mas as pessoas estão consumindo, estão se acostumando com a cor daquele produto. Coisas que outras fabricantes bem grandes, né, tentaram fazer com produtos testes
e Não teve aceitação. O mesmo produto com a embalagem X e o outro com a embalagem Z, que era reciclado, não saiu. E era o mesmo produto que tinha dentro. Então, o mercado vai ditar, a consciência, a cultura nossa vai ditar qual é o mercado de amanhã. Então, se a nossa cultura não mudar, a reciclagem também não muda. Legal. Heitor, foi uma conversa muito boa. Quero aproveitar aqui para te convidar para o Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem 2025. Acho que você é um cara que tem muito a falar sobre isso e trouxe uma experiência muito boa para a gente. Obrigado, viu, pela sua participação. Pessoal, Encontro Nacional das Usinas, dia 27 de março, no Centro Histórico, aqui em São Paulo. Vamos junto, um abraço, até lá. Heitor, obrigado mais uma vez aí, cara. Nada. Valeu.